Olá pessoal, como prometido, né? Eu vou refazer aquele exercício lá de consolidar dados, tá bom? Tava no finalzinho da aula, já estava meio em cima, e aí ficou uma correria. Então eu vou gravar essa videoaula. Então lá dentro da pasta consolidar, vou abrir aqui o arquivinho chamado receitas e despesas. Depois que o arquivinho estiver aberto, vamos clicar na guia dados. Lá na guia dados, a gente vai procurar o consolidar, tá bom? Vai mudar de ícone para ícone. A versão do Office é o Office 365, então o ícone é um pouquinho diferente, o consolidar, tá? Então você pode olhar na sua máquina e de repente o ícone não é o mesmo, mas parando o cursor em cima, ele mostra qual é a ferramenta. Aí fica mais fácil aí a gente fazer a leitura, tá bom? Se o ícone for diferente. Então beleza, vamos lá. Como que foi o consolidar? Então eu tenho julho, agosto, setembro e eu quero consolidar tanto os elementos de receita como também os de despesa. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Venho na planilha na qual eu vou ter o item consolidado, já deixo o meu cursor no local a partir da onde ele vai colar as informações, tá bom? Então vou clicar lá em consolidar. Aqui eu posso escolher diversas funções. Eu quero, no caso, a função soma. Aí eu vou clicar em referência e vou clicar em julho, né? E vou selecionar aqui, ó, não a partir da data, tá? Porque a data iria ficar meio confuso, mas vou selecionar a partir do lançamento. Então eu vou selecionar um intervalo do B4 ao D20. Aqui ele traz pra gente, né, alguns indicativos que a planilha é uma planilha 3D, né, traz o nome, o sinal de exclamação e o intervalinho das células. Beleza, selecionou para julho, clica no botão adicionar. Joia, qual que é a vantagem? Quando eu clico em agosto, o Excel entende que é o seguinte: se você selecionou do B4 ao D20 para julho, provavelmente B4 e D20 também será para agosto. Então na prática ele só muda o nome da planilha. Isso facilita bastante a nossa vida. Então agora eu vou clicar no botão adicionar. Pronto, então já adicionei julho, adicionei agosto. Vou em setembro, vai ser a mesma coisa, né? Ele tem lá o mês de setembro e manteve o restante, que é o intervalo do B4 ao D20. Clico em adicionar de novo. Quando a gente olha, eu posso marcar aqui tanto usar a linha superior como coluna esquerda, tá bom? No nosso caso aqui, eu tenho isso já na minha tabela, a do consolidado. Eu já tenho o que é lançamento, que é receita e a despesa. Tanto que a gente selecionou a primeira linha depois do cabeçalho. Então eu não vou usar a linha superior, mas eu vou usar a coluna esquerda, porque é justamente nela que a gente tem o que? O aluguel, o condomínio, né? Tem lá o IPTU. Então é na coluna esquerda de todas as minhas tabelas que estão os meus indicativos, os meus lançamentos, para ele poder fazer o agrupamento, tá? Então vou marcar aqui coluna esquerda. Quando eu clico coluna esquerda, ele automaticamente volta para onde eu comecei, né, para a planilha na qual eu comecei a consolidar os dados. Clico no botão OK. Prontinho. Então todo mundo que tinha o mesmo nome, ele foi lá e fez o agrupamento. Beleza? Esse é um dos jeitos, né? Estou agrupando itens na mesma pasta de trabalho. Agora, aqui no vinculado, o que vai acontecer? É a mesma coisa. Eu tenho aqui o lançamento. Só que aqui a gente vai abrir o lançamento de junho, que é uma outra pasta. Tá? Então vou abrir o lançamento de junho, esperar. Ó, junho. Eu verifico aqui se ele pediu para habilitar a edição, alguma coisa do tipo, né? Como não falou nada, então tá tudo certo. Então eu volto aqui, vou clicar em dados e vou clicar em consolidar. Só que agora eu preciso abrir aquela planilha. Como é que eu posso fazer? Eu posso usar o Alt Tab, receitas e despesas de junho, ó, trouxe. E aí eu vou selecionar o mesmo intervalo. Então seleciono o intervalinho e clica em adicionar. Só que agora eu preciso selecionar os outros intervalos. E foi isso que deu confusão. Porque se você parte para selecionar os outros intervalos da partir daqui,
ele ainda está numa outra planilha, ele está numa outra pasta. Então eu apago o que tiver aqui, para evitar confusão, vou dar um Alt Tab e volto na minha planilha de receitas e despesas. Olha lá, opa, aí. Tudo bem? Aí já aparece aqui, ó, julho, agosto e setembro. Repito o procedimento, vou lá para julho, seleciono o intervalo do B4 ao D20, adicionar. Depois agosto, seleciono, ele mantém a seleção, então é só adicionar. Setembro, mantém a seleção, é só adicionar. Tudo bem, gente? Lembra que você é o rei do pause, então qualquer coisa você volta, vê o vídeo de novo, pausa, volta, vê de novo, tá bom? Vou clicar em coluna esquerda, que a gente já tinha feito, só que agora eu vou criar um vínculo com os dados de origem, ok? Pronto. Então ele somou das 3 abas internas, mais uma aba externa que estava na outra pasta, tá? Se eu abrir aqui, ó que legal, eu tenho detalhamento, o que veio de junho e as que vieram internamente, tá bom? Vou fechar aqui, ó. E agora é só a gente fechar e salvar o arquivo, tá joia? Então, qualquer dúvida, volta, revê a aula e depois pratica aí nos nossos exemplos. Belezinha? Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu.